Aí. Então tá bom. Vou esperar o pessoal continuar entrando, daqui a pouquinho a gente começa. Qualquer dor de barriga. Professor, Oi? eu queria fazer uma pergunta, tirar uma dúvida sobre o relatório, a pesquisa do relatório que o senhor pediu, sobre ciclohexeno. Sim. Tem uma preparação de alceno que é uma que você usa dialetos vicinais, catalisado por zinco. E eu queria saber se na formação de cicloalceno também funciona. Funciona sim. Porque eu vi que tem algumas preparações que para formar um cicloalceno não funciona, só... Não, essa aí funciona sim. Tá bom, então. Obrigada. Tá, nada. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Já estamos quase no meio de maio, né? Sexta-feira agora é dia 15. Já estamos na metade do caminho aí da P2, tá? E vocês já estão fazendo a lista de exercício de álcools que nós terminamos? Começaram a fazer? Lembrem-se que a gente vai precisar, vocês vão precisar entregar, né? Então, eu ainda não estipulei prazo, porque nem eu sei ao certo qual modificação será feita no calendário, né?
eu comentei com vocês que provavelmente o nosso calendário vai ser prorrogado um pouquinho, né? Não faz sentido as aulas terminarem dia 27 de maio. Né? A gente não precisa ficar em 2 semanas de prova, uma vez que não vai ter prova, né? Que vai ser avaliação de trabalho também, porque durante o mês de maio nós vamos ficar na quarentena e até o final de maio a gente já terminaria a matéria. Então, provavelmente a gente vai ganhar a primeira semana de junho, né? Então, já vão deixando tudo pronto, porque quando chegar lá na primeira semana de junho, eu vou ter que fixar uma data, né? Ó, pessoal, vocês têm que entregar tudo até tal dia. Então, vão fazendo, tá bom? Semana passada nós terminamos álcoois, né? Então, a aula de hoje, éteres. Éteres é um capítulo curto, talvez dê para terminar nessa quinta. Vocês repararam no material didático de vocês que essa semana nós vamos ter aula terça e quinta? Chegaram a ver isso lá? Então, vai ter aula terça, né, hoje às 19 e quinta às 21. Na quinta, a Bárbara começa. Tá? Se não der, não tem problema, vai ficar faltando muito pouco para a gente finalizar na próxima semana. E aí a gente já começa epóxitos. E por falar nisso, eu tenho que começar a fazer essa aula de epóxitos amanhã à mão, né? Porque eu não tenho essa aula feita à mão ainda. Então, eu preciso começar a fazer amanhã, para até no máximo sexta-feira mandar essas coisas aí para o portal, para o AVA, etc. Por falar em AVA, eu já ia me esquecer de acessar o AVA, né? Eu sou obrigado. Então, deixa eu fazer isso, antes que eu esqueça. Já passou do meu horário de entrar lá. E a gente já continua. Só um segundinho. Hoje é fundamentos, teoria. Pronto. Já coloquei lá no AVA. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Vocês estão vendo aí a imagem da minha tela do computador? Sim? Sim. Então, tá bom. Eu não consigo... Quando eu ponho essa tela, eu não consigo abrir o chat, às vezes. Então, eu não consigo ler. Sim, professor. Tá ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Capítulo éteres, tá? Então, o que são éteres, né? Fórmula geral. Éteres são compostos formados pelo átomo de oxigênio inserido entre 2 cadeias carbônicas, tá? Então, aqui, ó, primeira opção, R e R'. Por que eu coloco R e R'? Porque esses grupos alquila, essas cadeias carbônicas, não precisam ser iguais. Elas podem ser iguais, mas elas podem ser diferentes. E, de repente, se eu escrevo R de um lado e R do outro, você pode entender que essas 2 cadeias obrigatoriamente têm que ser iguais, mas não precisam. Por isso que eu ponho R e R'. Então, o grupo alquila é cadeia carbônica. Tá? Segunda opção, o oxigênio ligado entre 2 carbonos, sempre. Só que de um lado, um grupo alquila, uma cadeia carbônica, e do outro lado, um grupo arila. O que é um grupo arila? É quando nós temos anel aromático. Tá? Então, quando é cadeia carbônica não aromática, a gente chama de alquila. Quando ela é aromática, a gente chama de arila. É claro que é mais comum aqueles éteres que nós não temos grupo arila, que nem o primeiro caso. Tá? Podemos ter ainda um éter onde as 2 cadeias ligadas ao oxigênio são aromáticas. Tá? Pode acontecer isso também. Então, não importa se a cadeia é aromática ou não. Desde que eu tenha esse oxigênio ligado no meio de 2 carbonos ou de 2 cadeias carbônicas, este composto pertence à função éter. Dá uma olhada aqui, ó, marcar em azul. Se, por exemplo, eu trocar esse grupo
R' por hidrogênio. Posso fazer isso? Posso, no lugar do R' pôr um H aqui? Ele continua sendo éter? O que vocês acham? Sim ou não? Pô, não consigo ver. Agora eu abri. Não. Por que não? O que acontece se eu trocar esse R' por um hidrogênio aqui? Por que não é mais éter? Porque ele vai virar um álcool, né? ROH. E se eu trocasse os dois lados por hidrogênio? Aí seria água, né? HOH. Então não pode. Tem que ser cadeia carbônica dos dois lados. Tá? Não tem jeito. Nomenclatura. Existe mais de um tipo de nomenclatura oficial. Tá? Eu vou citar uma delas. Eu vou ensinar uma delas. Aquela que eu acho mais simples, mais indicada. Eu aprendi uma outra diferente dessa que você ensinou. Não tem problema nenhum. Você pode usar também. Mas eu vou ensinar uma delas. Não dá tempo da gente ficar ensinando várias formas de nomenclatura. Tá? Na verdade, existe até mais de duas aqui para éter. Tá? Eu já cheguei a ver 3 formas diferentes. E todas elas são aceitas. Eu vou ensinar a mais simples e a que a gente usa mais. Por essa forma de nomenclatura, escreve-se a palavra éter. Tá? Então, o nome de um éter, de acordo com essa nomenclatura, sempre começa com a palavra éter. Então, é éter, não sei o que lá. Tá? Só um segundo. Então, éter, alguma coisa. A palavra éter, seguida dos grupos ligados ao oxigênio. Lembrando que nós temos um grupo carbônico de cada lado, né? Por isso que está no plural. Seguida dos grupos ligados ao oxigênio. Você tem um grupo à esquerda, um grupo à direita. E acrescenta-se mais a terminação ico. Já vamos ver isso. Você vai pôr o nome desse grupo, por exemplo, mais ico. Depois, escreve o nome do outro grupo e também acrescenta ao final ico. Já vamos ver o que é isso. Pergunta: qual dos grupos eu escrevo primeiro na hora de escrever o nome? O à esquerda ou à direita do oxigênio? Qual é a regra? Qual dos grupos eu devo escrever antes? Tem uma regra para isso. Não sei se vocês já viram esse tipo de nomenclatura, né? O ico, professor? Não, o ico é no final. O ico é a terminação. Eu quero saber assim, ó, tem um grupo carbônico aqui à esquerda e tem um grupo carbônico aqui à direita. Nos dois grupos eu vou ter que pôr a terminação ico. Eu quero saber qual dos grupos eu escrevo primeiro, da esquerda ou da direita. Então, ordem alfabética, uma sugestão aqui, ó. Ordem alfabética é uma sugestão. Alguém tem alguma outra sugestão diferente dessa? Escrever em ordem alfabética? Então, assim, tem gente que fala, escreve primeiro o que está à esquerda, depois o que está à direita. Tem gente que fala assim, primeiro você escreve a cadeia carbônica maior, depois a menor. Não é nenhuma dessas. A regra diz que os nomes são escritos em ordem alfabética. Tá bom? E aí eu coloquei vários exemplos para a gente discutir nomenclatura. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de discutir esses exemplos, a gente vai vir aqui para baixo. Tá? Estruturas e nomes dos grupos orgânicos substituintes. O que vocês costumam chamar de ramificação. Antigamente, há muito tempo atrás, nós chamávamos de radicais. Tá? O nome radicais já está em desuso há muito tempo. Tá? Então, a palavra correta não é mais radical orgânico. A palavra correta é... Tá aqui, ó. Grupo orgânico substituinte. Que vulgarmente, de maneira mais simples, nós chamamos de ramificação.
Então, vocês não falam assim para mim, como é que é o nome desse grupo aqui ligado nessa cadeia ramificada? Aí vocês falam metil? Não é assim que vocês falam? Ah, nessa ramificação, nessa cadeia ramificada, tem um grupo chamado metil. E aí vocês falam, tem uma ramificação chamada metil. Não é isso? Então, vamos voltar aqui. Então, tá aqui. Grupo metil. Vocês já conhecem, né? Estão cansados de saber. Então, vamos lá. Por que ele chama MET? M-E-T. Porque ele só tem um carbono. E sempre que termina em IL, IL, significa que ele é um grupo orgânico substituinte. Ou simplesmente, se você preferir, você pode chamar de ramificação. Tá? Então, se esse grupo que estará ligado ao oxigênio, então está aqui, ó, é um grupo assim, ó, é um grupo como esse ou um grupo como esse. Se esse grupo estiver ligado no oxigênio e for CH3, como é que é o nome desse grupo? Está aqui, metil. E como é que fica a palavra metil quando ao final da palavra metil você acrescenta o ico? Fica metílico. Não é metilico, é metílico. Tá? Então, grupo metílico. O metil vira metílico, para dar um nome no éter. Tá bom. E com 2 carbonos, qual é o nome da ramificação, né? Ou do grupo orgânico substituinte que tem 2 carbonos? Etil, porque et é o prefixo de 2 carbonos. E il indica que é um grupo orgânico substituinte. Metil, 1 carbono, etil, 2 carbonos. Então, se você tiver esse grupo aqui, CH2 e CH3, ligado no oxigênio, é o grupo etílico, né? Etil mais ico vira etílico. Tá bom. Para 1 e 2 carbonos, pessoal, é relativamente simples. O que complica mesmo é com 4. Com 3 ainda é razoável para entender. Tá? Com 4 já é um pouco mais difícil. Vamos pular aqui ao lado. 3 carbonos. Tá? Vocês conseguem observar, depois eu já explico, o que difere o grupo propil do isopropil? Qual é a diferença entre eles? Se tem prop no nome, é porque tem 3 carbonos. Então, se você olhar, o propil e o isopropil, os dois apresentam 3 carbonos. Se termina com il, é porque é um grupo orgânico substituinte. Então, qual é a diferença? Por que o de cima é propil e o de baixo é isopropil? Deixa eu fechar essa tela aqui, volta para essa. Então, o que muda entre um e outro? Então, vamos lá. No grupo propil, qual é o carbono que vai se ligar no oxigênio do éter? É o carbono da ponta, é o carbono primário. Tá aqui, ó. No grupo propil, o oxigênio vai se ligar aqui, ó. Dá para ver a seta do meu mouse aqui, ó? O oxigênio vai estar aqui, ó, na ponta da cadeia. Então, ele vai se chamar propil. Tá? 1, 2, 3. O oxigênio está ligado no carbono número 1, no carbono da ponta. Tá? E no isopropil, onde é que o oxigênio vai estar ligado? Aqui, ó. O oxigênio vai estar ligado no carbono 2, no carbono do meio, nesse carbono que é secundário. Então, no propil, a ligação está no carbono 1, na ponta. No isopropil, o oxigênio estará ligado no carbono 2, nesse carbono do meio. Então, prop, porque tem 3 carbonos. Il, porque é um grupo orgânico substituinte. Então, propil é o grupo propil simples, ligação na ponta da cadeia. E o que significa a palavra iso, que tem aqui antes da palavra propil? O que significa esse prefixo iso? Aí você entende mais fácil o que significa isopropil. Iso significa igual, é isso aí. Então, se você olhar aqui o isopropil, deixa eu compartilhar de novo. Se você olhar o isopropil,
O oxigênio vai estar ligado nesse carbono do meio, não vai? O que ele tem para um lado é CH3. É igual o que ele tem para o outro lado, que é CH3 também. Então, ele tem CH3 para um lado, né, esse carbono do meio, e CH3 para o outro. Ou seja, o que tem aos dois lados desse carbono é igual, é a mesma coisa. Daí vem o nome isopropil, que é o propil igual. Um lado dele é igual ao outro. A ligação com o oxigênio está no meio, tem CH3 de um lado, CH3 do outro. Daí vem o nome isopropil. Tudo bem para você diferenciar propil de isopropil? Com 3 carbonos é relativamente simples, com 4 é que vai ser mais difícil. Tudo bem aí? Propil, isopropil? Alguma pergunta, alguma dúvida? E aí eu vou para os com 4 carbonos. E aí a gente para até 4 carbonos, tá? Professor, Diga. só uma dúvida do isopropil que eu viajei aqui. Quando tem 3 metil na ponta, seria isopropil, é isso? Não, 3 metil não. Eu digo assim, um metil numa ponta e na outra. Ah, tá. Então são 2 grupos metil, né? 2 grupos ponta... metil. Ah, tá. Isso. É o CH, que é o carbono do meio, ligado a um metil de cada lado, que totaliza isso, 3 carbonos. Isso. 3 metil não, né? Senão... Senão não dá certo. É 4 carbonos, né? Tudo bem aí, então, no propil? Tudo bem, tudo certo. Então tá. Vamos agora para o pro butil agora, que é o mais difícil. Então vamos lá. Aqui no butil a gente vai separar por partes. Eu vou precisar que vocês falem. Vamos começar por esses dois. O primeiro chama butil e o de baixo chama sec-butil. Inclusive, esse sec é separado da palavra butil, né? Sec-butil. Fala uma coisa para mim. O butil, o de cima, ele é uma cadeia carbônica normal ou ramificada? Preciso que vocês falem. Eu não vou conseguir ler, eu acho. Normal? Normal, né? 4 carbonos, tudo na mesma linha. Normal, ótimo. E o sec-butil? O que parece para vocês? Parece ser uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? Parece ramificada. Uma cadeia ramificada. Ramificada. Quem mais? Todo mundo acha que é ramificada? Parece. Sim, aparentemente sim. Mas não é. Vocês lembram que eu já falei para vocês que não existe ramificação na ponta da cadeia? A cadeia foi dobrada? Lembram-se disso? Isso eu falei nas aulas presenciais ainda. Isso foi nas aulas presenciais, foi lá em fevereiro, provavelmente, ou março. Olha só, o sec-butil, pessoal, ele não tem uma cadeia ramificada. Porque para a cadeia ser ramificada, ela tem que ter 3 pontas, pelo menos. Quantas pontas você vê aqui no isopropil? Quantas pontas? Não são só 2 pontas que a gente tem no isopropil? Quantas pontas você está vendo no sec-butil? 2 também. 2 também. E para a cadeia ser considerada ramificada, ela tem que ter pelo menos 3 pontas. Então, esse sec-butil, pessoal, é uma cadeia que está dobrada aqui na ponta. Eu poderia ter desenhado esse CH3 aqui, que está para baixo, aqui para o lado. E aí eu colocaria essa ligaçãozinha que está para o lado esquerdo, eu colocaria para cima ou para baixo, tanto faz. Então, o butil e o sec-butil, por isso que eu coloquei juntos, são ramificações ou grupos orgânicos substituintes de cadeia normal. Qual é a diferença entre elas? Vamos lá. O butil, em qual dos carbonos o oxigênio vai estar ligado? No butil. Vai estar aqui, não vai? Não é aqui que vai estar o oxigênio? No carbono número 1. No primeiro, na ponta. Não é igual ao propil? Sim. Não é na ponta também? Só que o propil tem 3 carbonos e o butil tem 4. Inclusive, se eu tivesse 5 carbonos e o oxigênio tivesse na ponta, seria pentil. Se eu tivesse 6 carbonos e o oxigênio tivesse na ponta, seria hexil. É o nome simples da ramificação. Então, sempre que eu tiver uma cadeia carbônica normal, né, reta,
e o grupo estiver ligado no primeiro carbono, é o que a gente chama de nome simples. Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, epitil, octil. Tá? É o nome mais simples. E aí eu quero saber de vocês, antes de eu colocar lá de novo, por que aquele de baixo chama sec-butil? O que significa aquele SEC, sec, separado do butil? O que aquele sec quer dizer? O que aquele nome sec representa? Ele é secundário, professor? Isso. Vamos pôr lá de volta. Então, dá uma olhada. O oxigênio não vai estar ligado aqui, ó, nesse carbono aqui da ponta? Não é nele? E esse carbono que ele vai estar ligado aqui, ó, ele não é um carbono secundário? Ele não está ligado a dois outros carbonos? O CH3 aqui embaixo e o CH2 aqui do lado? Ou seja, este carbono é secundário. Daí vai o nome sec-butil. É o grupo butil, né? Aquele que tem 4 carbonos, em que o átomo, né? No caso o oxigênio do éter, estará ligado no carbono secundário. Feito? Tudo bem aí nos dois primeiros? Sim. Tudo bem? Então tá. Vamos dar uma olhada nos dois últimos. Faz aquilo que eu te falei agora há pouco. Essas cadeias chamadas de isobutil e terquibutil, elas são normais ou ramificadas? Ou uma é de um jeito, ou outra é de outro? O que vocês acham que elas são agora? Vê pelo número de pontas. Uma parece ser ramificada. Qual? A isobutil. E a outra? A outra, acho que ela é normal. Quantas pontas você contou na de cima? Parando para ver também, tem 2, a outra tem 3. Não. Quantas pontas tem aqui em cima, Ricardo? No isobutil. Quantas pontas você está contando? 1, 2... É 2, né, professor? É 2. Não. Tá. 3. 3 com a outra, tá certo. 1, 2, 3 pontas. 3. Ah, sim. 3 pontas. É que eu achava que essa não seria. Não, é uma ponta. É que aqui o oxigênio vai se ligar, mas você tem 3 pontas. Né? 3 pontas. E na de baixo, quantas pontas? 3 também. 3 4, também. né? 3 Não, é 3. A outra que vai fazer a ligação. 2, 3 pontos. 3. Aqui a ligação vai estar feita no carbono do meio, mas são 3 pontos. Portanto, isobutil e terquibutil são grupos orgânicos substituintes ramificados que contêm 4 carbonos. Tá? Vou começar pelo de baixo, que é mais fácil. Por que esse aqui de baixo chama terquibutil? Por que vocês acham que o nome dele é terquibutil? Porque vai gerar qualquer ponta que fazer a ligação, vai sair o mesmo produto? Não, não é por isso. Porque ele, inclusive, não vai estar ligado na ponta, Ricardo. O oxigênio vai estar ligado aqui, ó. Nesse carbono do meio, onde tem o tracinho. Né? Por que terc? Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Tem 3 nas 2. Isso aí. Porque aquele carbono, onde o oxigênio vai se ligar, que é aquele carbono do meio, é um carbono terciário. Olha aqui, ó. Vou pôr aqui de volta. Ó, esse carbono aqui, ó, que está em azul, ele está ligado em 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário. É o grupo butil, onde o oxigênio vai se ligar no carbono terciário. Ué, esse aqui não é sec-butil porque é secundário? Esse carbono Sim. aqui? Então, o do lado é terc-butil porque esse carbono aqui é terciário. E o último, essa ligação que eu pus aqui na ponta, tá vendo aqui, ó? Não é aqui que o oxigênio vai se ligar? Sim. Você concorda que as 3 pontas seriam idênticas se eu tirasse um hidrogênio? CH2, Sim. CH2, CH2? Então, esse oxigênio poderia estar ligado em qualquer uma das 3 pontas.
Por quê? Porque os 3 grupos da ponta são iguais, né? Seria CH2, CH2 ou CH2, se eu pudesse ligá-lo. Então, daí vem o nome isobutil, porque as 3 pontas da cadeia são idênticas. Então, pessoal, isso aqui, a gente vai treinar um pouquinho agora nos nomes, mas eu preciso que vocês leiam e estudem um pouco mais isso aqui, ó, em casa, né? Que a gente vai usar hoje e vai usar mais para frente também, tá? Isso aí faz parte da nomenclatura dos éteres. Então, até 3 carbonos, eu considero que é relativamente bem tranquilo. Até propil e isopropil. Com 4 é que complica um pouquinho, porque com 4 tem 2 tipos que são cadeias normais, e outros 2 tipos que são cadeias ramificadas, então isso confunde um pouco mais. Então, vocês precisam dar uma lida, precisam estudar um pouquinho os nomes desses grupos, tá? Vamos aos exemplos. Como é que é o nome desse grupo aqui, ó, à esquerda do oxigênio? Tem 2 carbonos, como é que é o nome dele? Etil, né? Não vou reconhecer a voz de quem falou, mas é etil, né? Etil mais Isso. ico forma etílico. E como é que é o nome desse grupo aqui à direita? Etil também, professor? Etil também, são iguais. Então, etílico e do outro lado, etílico. Etílico. Como é que eu faço quando tem 2 coisas iguais? Eu vou escrever 2 vezes o mesmo nome? Eu escrevo éter, etílico e etílico de novo? Não, né? Então, eu escrevo éter, a primeira palavra, e depois dietílico, porque os 2 são iguais. Tá? Então, se forem 2 grupos iguais, acrescenta-se esse prefixo di. Então, tá errado se eu escrever éter, etílico e etílico. Repetir, tá errado. Não é assim que se escreve. Então, o nome certo é éter dietílico. 2 vezes o grupo etil. Como é que é o nome desse grupo aqui à esquerda? Prop? Não. Não, Esse aqui que está em azul. Em azul? Tá Metil. 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 Só tem um carbono. E esse aqui da direita? Etil. Agora são diferentes. De um lado é metil, do outro é etil. Qual deles eu vou escrever primeiro? Ordem alfabética. Éter, etílico e metílico. Porque etil vem antes de metil na ordem alfabética. Só um detalhe aqui para vocês, tá? Tá vendo aqui embaixo esse sec, que escreve separado do butil? E esse terc, que também escreve separado do butil? Estão vendo? Bom, Esse tá sec, ver aqui, professor. esse sec e esse terc não contam na ordem alfabética. Então, sec-butil. A letra que conta para a ordem alfabética é o B do butil. O sec não conta para a ordem alfabética. Terc-butil. Qual é a letra que conta para a ordem alfabética? O B do butil. Então, esses prefixos sec e terc, que se escrevem separadamente, não contam para efeito de ordem alfabética. Tá? Então, vamos lá para cima. Como é que é o nome desse grupo aqui à esquerda do oxigênio? Tem quantos carbonos? Tem aqui? 3. 3. Então, ele é propil ou isopropil? Qual dos dois? Esse é o propil ou isopropil? É o isopropil, porque está ligado no carbono do meio. E esse da direita, como é que é o nome? O mesmo também, né, professor? É o mesmo, é igual, é isopropil. Então, quando os grupos são iguais, como é que fica? Éter de isopropílico. Ó, pessoal, aqui eu coloquei como estava no livro, tá? Mas esse hífen caiu. Na hora que eu estava fazendo a aula, eu nem me atentei a isso. Eu só copiei do livro. Agora, I com I junta. Esse hífen não tem mais, tá? Então, fica éter de isopropílico, tudo junto. Tá? Eu coloquei como estava no livro,
mas o livro foi escrito numa época antes do Acordo Gramatical de 2008, 2009. Tá? Então, esse hífen não tem aí, não. Eu é que não me atentei quando estava escrevendo. Tá? E como é que é o nome desse grupo aqui, ó, à esquerda do oxigênio? Quantos carbonos tem aí, em azul? 3 também. 3 também. Como é que é o nome desse grupo? Propil. Propil. Dá para ver que esse propil, que tem 3 carbonos, é diferente desse isopropil, que também tem 3? Deu para ver bem a diferença? Deu. Então, esse aqui é o grupo propil. Ótimo. E esse grupo à direita? Tem quantos carbonos aqui no total? 4. 4. Então, já faz parte da família do butil, não é isso? Isso. Qual dos 4 grupos butil é esse aqui? Terce. Terc-butil. Por que ele é o terc-butil? Porque o oxigênio está ligado nesse carbono do meio, que é terciário. Tá? O terc conta para a ordem alfabética? É a letra T que conta? Não. Para efeito de ordem alfabética, o que conta é a letra B, do butílico. Então, o B vem antes do P, em ordem alfabética. Então, segue o nome. Éter terc-butílico, né? O que vale é a letra B, para a ordem alfabética, e propílico. Então, ordem alfabética. Esse aqui eu não falei ali embaixo, mas é fácil. Como é que é o nome desse grupo orgânico aqui, que não estava ali embaixo? É o fenil, tá? É um grupo aromático. Então, se vocês olharem aí em todos os exemplos, este é o único exemplo igual esse aqui, ó. É o único exemplo que é AR, que é grupo aromático, grupo arila. Tá? É esse aqui, ó. Ou seja, é raro aparecer um grupo aromático. Então, este grupo aromático chama-se fenil. O fenil, pessoal, é um grupo orgânico substituinte aromático. Ele é derivado do benzeno. Quando você tira um hidrogênio do benzeno, ele se transforma no grupo orgânico substituinte fenil. Nossa, que estranho. O benzeno vira fenil? É isso mesmo. É estranho, mas esse é o nome. Quando o benzeno se transforma num grupo orgânico substituinte, ele se transforma no fenil. Então, à esquerda do oxigênio, nós temos o grupo fenil. E à direita? Como é que é o nome desse grupo? Quantos carbonos tem aí à direita? 4. 4. 5 não. 4. Qual é o nome desse grupo que tem 4 carbonos, da família butil? Qual que é esse? Isobutil. É uma cadeia ramificada e está ligado pela ponta. Então, quem vem antes na ordem alfabética? Fenil ou isobutil? Quem vem antes? Fenil, né? Fenil. F vem antes do I. Lembrem-se que isobutil e isopropil escreve tudo junto, ó. Então, o que vale na ordem alfabética é o I. É só o SEC e o TERC que não conta, que são escritos separadamente. Então, o fenil vem antes. Éter, fenílico, que vem do fenil, e isobutílico. Tá? Pessoal, vai cair em menos de 30 segundos. Eu nem vou falar o último exemplo. Eu vou esperar cair a conexão, a gente retoma e aí continua, tá? Senão eu vou estar explicando o último exemplo, a aula vai cair de novo. Tá? Então, em alguns minutinhos a gente está de volta, vai cair já já. A gente finaliza a nomenclatura e já vai para a página 2.
Mais um minutinho a gente começa, tá? Então, vamos lá, pessoal, continuando. Último exemplo, última nomenclatura. Tá? Esse aqui. Tá? O que está faltando. Quantos carbonos tem aqui à esquerda do oxigênio? Qual é o número total de carbonos aí? 4. 4. Vocês conseguem enxergar, comparando esse que está em azul, com esse aqui, ó? Eu estou passando a seta do mouse. Vocês conseguem enxergar que eles são parecidos, porém diferentes? Sim. Aqui está ligado na ponta da cadeia, aqui não é a ponta da cadeia? Está dobrada? Sim. Né? Então, esse aqui é o sec-butil, está ligado o oxigênio no carbono secundário. E o da direita, que só tem um só, é? Metil. Lembrando que sec-butil, o que vale para a ordem alfabética é o B. Por isso que éter sec-butílico, né? Esse nome vem antes da palavra metílico. Então, é o B e o M que valem para a ordem alfabética. Então, agora é questão de vocês estudarem um pouquinho em casa os nomes desses grupos orgânicos substituintes, tá? Aí não tem outro jeito. É estudar para você conseguir olhar e reconhecer a diferença entre um e o outro. Tá bom? Professor. Sim. Oi? Se Fala. de um lado do oxigênio tiver um sec-butílico e do outro lado tiver um sec-butílico, fica sec e depois terc ou não tem diferença? Então, vamos lá. Se você tiver de um lado um sec-butil e o outro um terc-butil, não é o B que vale para os dois? Sim. Sim. E aí, como é que você vai fazer para desempatar? O que você sugere? Alguma coisa tem que desempatar, né? O que você vai usar?
Eu usaria o SEC primeiro, por ser... Não tem outra coisa, né, Gabriela? Então a gente vai ter que usar isso, tá certinho. Tá. Aí a gente vai usar para desempatar a palavra SEC e a palavra TERC. É isso aí. Se tiver um SEC butírico de um lado e um SEC butírico do outro lado, ficaria de SEC butírico? Isso. Só que aí esse di seria com hífen em relação ao SEC. Di, hífen, SEC, tracinho butílico. Aí teria hífen. Tá? Quando é I e I é que juntou, caiu o hífen. Di-iso, aí cai. Aí fica tudo junto. Tá? Tá. Sempre que tiverem dois grupos iguais, você vai usar o prefixo di. Tá? Não importa o nome do grupo, vai usar o prefixo di. Ok. Tá bom? Em relação ao outro nome, professor, o outro não ficou o di com o hífen, que o senhor mostrou, ficou tudo junto. Eu escrevi, mas aquele hífen você pode tirar dali. Daí fica diisopropílico. Ah, tá. Tudo junto. Diisopropílico. É que na hora que eu escrevi a aula eu não me atentei a isso, mas aquele hífen caiu pelas regras gramaticais. Mais alguma aí de nomenclatura ou posso seguir? Pode seguir, professor. Vamos lá. Página 2. Página 2. Tá aqui, ó. Vou falar rapidamente de propriedades físicas, tá? Os éteres apresentam um pequeno momento de dipolo. Eu comentei sobre momento de dipolo, né? Que tem a ver com a eletronegatividade dos átomos, naquela aula do ácido maleico e fumárico que nós tivemos no laboratório, que é o que indica se uma molécula é polar ou apolar, tá? Então, os éteres têm um pequeno momento de dipolo, o que confere a eles fraca polaridade e baixo efeito sobre ponto de ebulição. Éter é substância que tem ponto de ebulição muito baixo. No primeiro ano, quem foi meu aluno lá no Santa, já usou éter dietílico várias vezes em laboratório. Tá? Éter dietílico tem 4 carbonos. E o ponto de ebulição dele é aproximadamente 34 graus Celsius. Se você pegar um álcool que tem 4 carbonos, o butanol, o butan-1-ol, o ponto de ebulição dele é 110 aproximadamente. Então, um éter de 4 carbonos tem ponto de ebulição 34. No verão, você abre e ele evapora sozinho. Enquanto que um álcool de 4 carbonos evapora 110, mais ou menos. É uma diferença absurda, tá? Isso tem a ver com a inexistência de pontes de hidrogênio e a esse momento dipolar muito baixo, próximo a zero. Tá? Exerce baixo efeito nos pontos de ebulição, que são aproximadamente iguais aos alcanos, de peso molecular comparável. Então, alcano tem ponto de ebulição baixo também, é isso que ele está dizendo, que os éteres apresentam baixos pontos de ebulição, podendo ser comparado a um alcano, e bem mais baixo que os álcoois isômeros, aqueles álcoois que têm a mesma quantidade de carbonos. Tá? Isso tem a ver com a ponte de hidrogênio, que nos álcoois existe e nos éteres não. São praticamente insolúveis em água. Então, a solubilidade do éter em água, pessoal, é muito, 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 muito pequena. Tipo, 1 grama para cada 100 ml. Ou você fala, isso não é nada, né? Diluir 1 grama em 100 ml é praticamente nada, exatamente. Por isso que a gente fala são praticamente insolúveis. Só para não falar são insolúveis, a gente fala são praticamente insolúveis. Tá? Isso é texto, é textual, está no livro. Na prática, a gente fala éter é insolúvel em água. O que adianta solubilizar 1 ml em 100 de água? Você vai conseguir observar essa solubilidade? Não. Você põe lá 20 ml de éter em 100 de água. Se só um vai solubilizar, você nem vai reparar. Então, na prática, a gente fala que é insolúvel em água, que é o que a gente observa. Mas, textualmente, a maneira mais correta é falar são praticamente insolúveis em água. Ou seja, tem baixíssima solubilidade, pois não formam ponto de hidrogênio entre si. Então, o que explica solubilidade em água é a formação de ponte de hidrogênio, né? O momento dipolar é muito pequeno, o que confere esse caráter apolar. Esse ângulo aqui, ó, entre as cadeias carbônicas e o oxigênio, é de aproximadamente 110 graus, tá? É angulado assim, ó. Não é reto, não é 90, é angulado, 110 graus, tá? Isso aí é só para constar, não é isso que me interessa mais. Isso sim. Normalmente,
Eu não falo com vocês sobre obtenção de indústrias, obtenção industrial. Por quê? Muitos métodos de obtenção industrial não podem ser repetidos em laboratório. Então, essas preparações e essas reações que eu ensino para vocês, pessoal, eles são processos simples, que a gente, se tivesse o equipamento adequado e os reagentes adequados, a gente poderia fazer no laboratório da faculdade. São reações relativamente simples. Quando eu cito isso aqui, ó, obtenção industrial, pessoal, na maioria das vezes, são maquinários específicos que você só consegue fazer esses produtos na indústria. Você não consegue fazer em laboratórios de pequena escala. Tá? E por que eu coloquei nesse capítulo? Porque para os éteres, essa obtenção industrial ela é simples. Ela poderia ser feita no laboratório da nossa faculdade. Os equipamentos a gente tem lá, é uma reação, é uma preparação extremamente simples. Tá? Então, neste caso, a obtenção industrial, ela já serve como primeiro método de preparação de éter. Então, a gente vai poder usar isso em prova. Então, está aqui, ó. Ocorre através da desidratação. Desidratar é perder água. Intermolecular de álcoois. Então, você vai pegar álcoois, vai tirar água. E o que é intermolecular? O que é intermolecular? Porque tem a palavra intramolecular e tem a palavra intermolecular. O que significa isso, intermolecular? Entre moléculas. Ou seja, eu preciso ter duas moléculas. Essas duas moléculas de álcool vão se unir. E quando essas duas moléculas de álcool se unirem, elas vão formar uma molécula de éter e vai sobrar, né, subproduto, uma molécula de água. Tá? Por isso que chama intermolecular, entre moléculas. Então, vamos voltar lá. Por exemplo, na preparação do éter dietílico, que vocês viram lá nos exemplos, 2 carbonos de cada lado, se o éter tem 2 carbonos de cada lado, eu preciso utilizar 2 moléculas de um álcool que tenha 2 carbonos, lógico, né? Então, na verdade, eu vou usar 2 moléculas de etanol para formar uma molécula de éter dietílico. Então, na preparação do éter dietílico, o etanol é aquecido com ácido sulfúrico concentrado a 140 graus Celsius. Então, o ácido sulfúrico concentrado é o catalisador da reação. Sem ele, ela não acontece. E a temperatura tem que ser elevada. Tem que ser aquecido a 140 graus Celsius. Sempre utilizando excesso de álcool. Esse sempre utilizando excesso de álcool foi o que eu acabei de dizer. Tem muito álcool e pouco ácido sulfúrico. Isso significa que o álcool é reagente e o ácido sulfúrico é apenas catalisador do processo. Por isso que ele fala sempre utilizando excesso de álcool, tá? Detalhe, tem que tomar cuidado. Se aumentarmos a temperatura, que estava em 140, para 180 graus Celsius, ocorre formação de alcenos. É uma reação de álcool também, devido à eliminação de água, desidratação intramolecular. Então, o Guilherme falou agora há pouco, intermolecular é entre moléculas. Então, eu tenho que ter 2 moléculas. E intramolecular, o que é intramolecular? Entre uma molécula só? Isso, dentro da própria molécula, né? Uma molécula só, intra, dentro da própria molécula, tá? Não, composto carbônico só covalente, Gabriela. Ligação metálica entre metais, certo? E iônica entre metal e ametal. Ali não, ali é só ligação covalente. Tá? Então,
em vez de fazer a 140, que é o correto, se a temperatura elevar até 180, a molécula sofre desidratação intramolecular. E aí, em vez de eu preparar éter, eu preparo alcenos, que não é o que eu quero. Portanto, é preciso ter controle da temperatura, porque nos dois casos utiliza-se álcool, ácido sulfúrico, que é o catalisador, e aquecimento. A única diferença entre os processos é se a temperatura está em 140 ou 180. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Eliminação de ar. Tá. Esta preparação é utilizada apenas na obtenção de éteres simétricos. Aqui no final. Últimas palavras. Fala para mim. O que é éter simétrico? O que seria Mesma isso? proporção? Não, não é a mesma proporção, certo. Com cadeias iguais dos dois lados. É isso aí. Éter simétrico significa que a cadeia de um lado é igual à cadeia do outro lado. Vamos voltar aqui na página 1. Aqui esse éter. As cadeias ligadas a cada lado do oxigênio são iguais ou diferentes? Espera aí. Acho que não compartilhou a minha tela, né? Não. Pronto. Agora compartilhou. Esse exemplo aqui no retângulo em azul. As cadeias carbônicas são iguais ou diferentes de cada lado do oxigênio? São iguais. Iguais. Então esse éter é simétrico, tá? E aqui? As cadeias são iguais ou diferentes? Diferente. Então esse éter é assimétrico. Assimétrico. Esse aqui, as cadeias são iguais ou diferentes? Iguais. Iguais, simétrico. E esse? Diferente. Diferente, assimétrico. Então deu para entender o que é éter simétrico? Sim, sim. Então, este método de obtenção industrial, ele também pode ser usado em laboratório. Tá? Por isso que eu quase considero... igual ao cis-trans, né, professor? Não é assim, cis-trans. Cis-trans tem que ter ligação dupla, para ver se o que tem de um lado está junto ou separado. Aqui, eu só quero saber se as cadeias são iguais ou diferentes. Lá tem a ligação dupla. Tá? Então, este método de obtenção industrial, ele tem uma grande restrição, né? A restrição dele só pode ser utilizado para preparar éteres simétricos. Você não pode usá-lo para preparar éteres assimétricos. Não é possível. Tá? Então, tá aqui, ó. 2 moléculas de etanol, né? 2 mols de etanol, que é um álcool que tem 2 carbonos. Aquece com ácido sulfúrico. A que temperatura que eu vou aquecer? 140 graus. Pessoal, este exemplo, essa temperatura é específica para o etanol produzindo éter dietílico. Não é para qualquer álcool, tá? Não é para qualquer éter. Essas condições são específicas para o éter dietílico. Tá bom? Não é iso, ô Irlano. Iso significa igual na hora que você está dando o nome da ramificação. Tá? É parecido o que você está falando, mas não é o termo correto. Simétrico é igual de um lado e do outro. Se você cortar no meio, é igual de um lado e do outro. Iso, a posição que o carbono está ligando, um lado é igual ao outro. O significado é muito parecido, tá, Irlano? Mas não é a mesma coisa usar um nome ou outro, tá? Não necessariamente, Leandra, não necessariamente, porque aqui essa temperatura de 140 graus, o etanol já evaporou faz tempo a 140 graus. É a temperatura de aquecimento do ácido sulfúrico, não é do álcool. Então, não necessariamente você tem que chegar em mais de 140 graus, não. Eu, na outra faculdade que eu dava aula, eu fazia o éter dibutílico, que é o dobro de carbonos em relação a esse. E a temperatura também era 140 graus. Então, a temperatura não tem a ver com o álcool, e sim com o ácido sulfúrico. Tá? Porque o etanol evapora a 78, então
Você aquece o ácido sulfúrico e vai despejando etanol. E aí ele vai reagindo e vai virando vapor. Tá? Já volto lá para o chat. Produto principal, 2 moléculas de etanol, tem 2 carbonos em cada. Éter dietílico, total, 4 carbonos. 4 carbonos. Uma molécula de etanol de um lado, uma molécula de etanol do outro. Quando as 2 moléculas de etanol se ligaram, como subproduto, sai uma água. Então, a água é o subproduto da reação. Tá? Não, nunca vi usar outro ácido forte sem ser o ácido sulfúrico. Tá? Que ácido sulfúrico eu sei que não reage com o álcool. Ácidos inorgânicos, HBr, HCl, HI, a gente já viu que pode formar um haleto de alquila, e não é isso que eu quero formar um éter. Então, que eu saiba é sempre com ácido sulfúrico. Nunca vi ninguém fazer com outro, nunca li nada a respeito de usar outro ácido. O que mais? Tem um detalhezinho aqui importante. Não sei se deu para reparar aí no vídeo, talvez no papel fique melhor para vocês. Vocês conseguem ver que eu fiz aqui um X de vermelho em cima da água? Dá para ver aqui um X de vermelho em cima da água e um Sim. X aqui e um outro X em vermelho aqui, onde está 140, dá para ver? Levemente, mas dá. Sim. Isso, tem um X em vermelho. Aí eu escrevi assim, ó, remoção da água com Jim Stark, tá vendo? Então vamos lá. Vocês estão vendo essa seta aqui, ó? Vocês, acho que eu nunca fiz essa seta para vocês, né, em aula. Seta dupla para os 2 lados. Os 2 lados. Não. O que essa seta representa, pessoal? Mas o que essa seta representa? Reversível. Reação reversível. Ou seja, é uma reação que estabelece um equilíbrio químico, não é isso? O que é o equilíbrio químico? O álcool vira éter. O álcool vira éter mais água. A água junta com o éter, volta a virar álcool. A reação vai e volta. Vai e volta. Chega uma hora que estabelece o equilíbrio químico. Já tiveram equilíbrio químico com o Sérgio? Estamos tendo essas aulas aí, professor. Então, o equilíbrio químico você vai ter tanto produtos quanto reagentes, né? Você vai ter uma mistura de tudo. Eu quero que a reação fique no equilíbrio químico? Eu não quero transformar todo o álcool em éter? Não é isso que eu quero fazer? Sim. Então, não me interessa que a reação fique no equilíbrio químico. Como é que eu posso evitar, não vou dizer impedir, como é que eu posso evitar ou minimizar esse equilíbrio químico? Assim, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Uma maneira de fazer isso é 2 moléculas de álcool formam uma de éter e uma de água. Essa molécula de água reage com essa molécula de éter e volta a formar álcool. Você concorda que se eu não tiver água, se de alguma forma eu tirar a água da jogada, o éter sozinho não pode virar álcool? Você concorda que eu acabo com o equilíbrio? Ou pelo menos que eu minimize bastante o equilíbrio? Então, se eu tirar a água da jogada, o éter sozinho não vira álcool. Ele precisa reagir com a água. Então, isso aqui, ó, Jim Stark, são os nomes dos caras que desenvolveram isso. É um equipamento, é um aparelhinho de vidro desse tamanho, que eu coloco lá no balão e no condensador, quando eu faço a reação. E aí, a água que é produzida nessa reação, ela fica separada dentro de um tubo, de uma tubulação lateral desse aparelhinho aqui, dessa vidraria, chamado aparelho de Jim Stark. E aí, se eu tiro a água, a reação não volta. Por isso que eu fiz esse X aqui na seta, tá vendo? Ó, tirando a água, esse X que eu fiz na água, eu evito o equilíbrio químico. Eu evito com que a reação volte. Então, ela só vai num sentido. Então, isso permite a reação e não ter etanol, éter e água no final. Então, no final, todo o etanol reage, a água vai sendo tirada e eu tenho o éter que eu tanto quero. Tá? E se eu não puser isso, está errado? Não é que está errado, mas a reação não vai acontecer do jeito que está escrito. Você vai ter água, éter e álcool. Isso não me interessa. Eu tenho que colocar isso. Remover, toda vez que for um equilíbrio químico, pessoal, a gente vai ter que remover um dos produtos para evitar com que o equilíbrio aconteça. E neste caso, quem é que não me interessa? Quem é que eu posso jogar fora?
A água. A água eu posso descartar. Então, ela é separada nesse aparelho de Jim Stark, que nada mais é do que um aparelhinho pequeno de vidro, que a água fica sendo acumulada dentro dele. Tá? Embaixo, só para ilustrar, né? Aqui, ó. Mesma coisa, etanol, mesma coisa, ácido sulfúrico, só que agora qual é a temperatura? Temperatura maior, né? 180. Vocês perceberam que essa reação já não é reversível? Não é equilíbrio químico? Sim. Então, ó, se eu aumentar de 140 para 180, eu não tenho mais éter. Eu tenho alceno, né? E água como subproduto de novo. É o que eu quero? O meu objetivo é produzir o eteno, esse alceno? Não. O meu objetivo é produzir o quê? O éter. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, com a temperatura. Ah, como é que eu faço isso na prática? Vocês já usaram manta de aquecimento na minha aula, né? Sim. Então, se a temperatura está começando a subir, querendo passar de 140, a gente diminui a temperatura na manta e vai controlando o calor que a gente dá para a reação, de modo com que ela não chegue a 180. Você fala, 40 graus. 40 graus não sobe tão rápido assim, né? 140 já é muito quente. Para chegar até 180, tem que esquentar bastante ainda. É diferente de você esquentar de 0 grau, que é gelo, até 40 positivo. Isso é rápido. Agora, de 140 para 180 não é tão fácil assim. Tá? Então, basta você ficar atento e controlar a temperatura da manta, para não deixar com que a temperatura chegue a 180 graus. Tá? Na prática, isso é bem simples de se fazer. Então, recapitulando, este método de obtenção industrial já é um método que a gente pode considerar de preparação para éter, porque ele pode ser feito tanto em escala industrial, em grande escala, quanto em pequena escala, em escala laboratorial, que é o que a gente poderia fazer na faculdade. Tá? Então, já posso usar esse método como o primeiro método de preparação? Pode não, deve. Qual é o único detalhe aí no meio? O detalhe aí no meio é o seguinte, só serve para preparar éteres simétricos, onde o grupo que está à esquerda é igual ao grupo que está a grande imitação do método. O método é ótimo, só que ele tem essa limitação. Tudo bem? Alguma pergunta aí antes de eu entrar nas outras preparações? Acho que antes disso ainda tem... Deixa eu ver se eu pus o mecanismo aqui. Só um pouquinho. Antes da gente continuar. Observação. O mecanismo da desidratação intermolecular pode ser SN1 ou SN2. Coloquei essa informação. Tá. Então, deve ter exemplo aqui na página 3. Vamos lá. Isso. Primeira preparação já é na página 3. Então, só para finalizar, fala para mim. Você acha que SN1, né, que é o que ele cita aqui, o mecanismo pode ser SN1 ou SN2. A gente não está usando álcoois para preparar éter? Tá. Então, fala um negócio para mim. Você acha que o mecanismo SN1 ou SN2, por tudo que você já estudou até agora? Se for álcool primário. SN1, professor? E aí, o que vocês acham? SN2, porque vai direto, né, professor? Álcool primário, SN2, né? Álcool metílico e álcool primário, SN2. Ataca de um lado, sai do outro. Álcool secundário e álcool terciário, deve ser SN1 ou SN2? O que deve acontecer com os outros? Com os dois, Guilherme? SN1? SN1 tanto para secundário quanto para terciário? Sim. Então, álcool secundário vai reagir por SN1 para formar éter, e álcool terciário também vai reagir por SN1 para formar éter. Então, SN2 para primários e metílico, que é difícil alguém fazer esse éter metílico, porque o ponto de ebulição dele é muito baixo, ele evapora com muita rapidez. E SN1 para secundários e terciários. Tá bom?
E para finalizar, a gente tem 10 minutos. Se cair a conexão, a gente volta mais uma vez só para finalizar, tá? Deixa eu ver, página 3. Página 3 aqui. Então, além dessa preparação industrial, a gente tem mais 2 preparações apenas e apenas uma reação depois. Então, certamente a gente vai conseguir terminar na quinta-feira. Era a minha dúvida que eu tinha no começo da aula de hoje. Certamente a gente consegue terminar na quinta-feira e talvez comecemos epóxidos, hein? Se eu for bem, que nem eu estou indo hoje na quinta, a gente já faz a introdução de epóxidos na quinta. Então, eu tenho que me apressar para preparar essas aulas de epóxidos entre amanhã e quinta e colocar para vocês, tá? Vamos ver. Mas aí eu coloco para vocês no material didático, tá? Primeira preparação de éteres, após aquela da obtenção industrial. Então, é como se essa fosse a segunda, né? Nome da reação, síntese de Williamson. É o sobrenome do cara que descobriu a reação, tá? O que está escrito aqui na observação, ó? Mecanismo apenas SN2. Quem lembra como é que é o nome dessa função orgânica aqui, ó, que a gente já estudou? Cadeia carbônica ligada a um oxigênio negativo e nesse oxigênio negativo um metal. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat. Alcóxido, isso aí, muito bem. Então, aqui pode ser um alcóxido. Eu não sei quem está com o áudio ligado, Joana, não dá para eu saber. Estou com a tela pequenininha de vocês. E aqui embaixo, né, esse de cima é um alcóxido, que vem de um álcool, e esse de baixo, ele é um fenóxido, porque ele vem de um fenol. Eu nem escrevi em vermelho, mas ele é um fenóxido. Via de regra, todo mundo chama de alcóxido. Mas não é um alcóxido, porque ele não vem de um eu escrevi aqui em cima, ó, mecanismo SN2. Se eu já estou afirmando que o mecanismo é SN2, o que vocês me dizem? Esse aleto de alquila que eu vou usar, eu chamei de R''X, ele vai ser primário, secundário, terciário ou metílico? Qual que vocês acham que é indicado para eu fazer essa reação com o alcóxido e com o fenóxido? Metílico alcóxidos com aletos de alquila, principalmente terciários, e com secundários, a tendência é formar alcenos, reação de eliminação, e eu não quero. Por isso que eu só uso primário e metílico. Eu não uso secundário. Tá? Vamos ver como é que isso acontece. Olha aqui, o mecanismo é simples. Está aqui, ó. Metílico, primário. Aqui, tá do jeito que está no livro, tá? Ele até considera usar o secundário, mas na prática ninguém faz isso, pessoal, porque existe o risco de, dependendo das condições reacionais, esse aleto de alquila secundário ser transformado em um alceno, de acordo com o uso do alcóxido.
Com o terciário, é certo, não funciona de jeito nenhum, pode esquecer. Com o secundário, o livro ainda fala, pode-se fazer, é arriscado. Eu já fiz essa reação e não usei aleto secundário. O ideal é usar o metílico ou o mais comum, o primário. Tá? Mas o livro fala que é possível fazer com secundário. A gente poderia colocar aqui num exemplo do papel ele fazendo com secundário. Né? O livro diz que dá, apesar de na prática não ser aconselhável. Tá? Então está aqui, ó, o álcool, né, o propano eu reajo. Você está mostrando como é que faz o alcóxido. Só para relembrar, esses alcóxidos não ficam prontos, né? Eles são preparados na hora do uso. Eu pego o álcool e reajo com metal, com sódio. Gás de sódio, virou gás de hidrogênio, voou água para tudo que é lado. Então, essa reação que a gente já discutiu anteriormente. Tá? Então, a síntese de Williamson, né, que é o nome dessa preparação, é esse pedacinho aqui, ó. Olha lá. O alcóxido tem o oxigênio, o cloro, bromo e iodo com densidade de carga negativa. E esse carbono que o halogênio está ligado tem densidade de carga positiva. Por quê? Porque o halogênio é mais eletronegativo que o carbono. É isso? Então, delta menos no bromo, delta mais no carbono. O oxigênio negativo ataca o carbono por trás e pelo lado oposto sai o bromo. O oxigênio ataca por um lado, o bromo sai pelo outro, tá? Que é o que caracteriza o mecanismo SN2. Por isso que funciona bem para aleto de alquila metílico e primário, que o ataque só ocorre por trás, não ocorre SN1. Alcóxidos são bases muito fortes para dar mecanismo SN1, ele dá eliminação. Tá? Produto, os 3 carbonos do alcóxido de um lado, que é o grupo isopropil, está aqui, ó. E quantos carbonos tem aqui no aleto de alquila, pessoal? Quantos carbonos tem aqui? 3. 3. O bromo não está ligado no carbono da ponta? Sim. Então, o oxigênio vai se ligar no carbono da ponta, que é o que tem aqui. Ó. Então, essa cadeia do aleto de alquila, o oxigênio vai se ligar aqui na ponta, nesse CH2, está aqui. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Sim. Então, como é que é o nome desse grupo da direita? Onde o oxigênio tem 3 carbonos e o oxigênio está ligado no da ponta. Próprio. Como é que é o nome? Próprio o quê? Propil ou isopropil? Acho que é propil. É o mesmo. Propil. E esse da esquerda, que tem 3 carbonos também, só que o oxigênio está ligado no carbono do meio. Esse seria o isopropil. Esse seria o isopropil. Daí vem o nome do éter. É éter isopropílico, que é o grupo da esquerda, né? Vem antes na ordem alfabética, e propílico, Propílico. que é o que está na direita, vem depois na ordem alfabética. Tá? Então, aqui eu posso usar qualquer álcool, não importa se o álcool é primário, secundário, terciário. Em menos de 1 minuto cai, a gente volta mais uma vezinha, tá? Então, aqui eu posso usar o álcool, não importa se é primário, secundário, terciário, tanto faz, só que o aleto de alquila tem que ser metílico ou primário. Com secundário já tem uma certa dificuldade e risco, tá? Por isso que eu peguei um aleto de alquila primário. E aí eu vou esperar cair, a gente vai ver o segundo exemplo, que em vez de usar um álcool, a gente usa um fenol. Tá? Vamos ver a pequena diferença que existe entre um álcool e fenol. E aí eu encerro a aula de hoje com esse segundo exemplo. Tá? Vai cair, a gente já retorna, pessoal. Só mais um segundo que já vai cair.
Esperar mais uns 2 minutos, ver se vai entrar mais alguém. A gente já continua. Bom, vamos lá. Não sei se o pessoal vai voltar ainda. Estão me escutando aí? Sim. Então, só para finalizar. A diferença entre o alcóxido e o fenóxido, quase nenhuma. Tá? Então, o alcóxido vem de um álcool. E o fenóxido, que eu não escrevi o nome ali em cima, vem do fenol. Então, qual é a diferença entre álcool e fenol? O álcool é o OH, é o grupo hidroxila ligado em carbono saturado. E o fenol é o OH ligado no fenil, ou, quando vocês dizem, é o benzeno. É o OH ligado ao grupo orgânico fenil, daí vem o nome fenol. Tá? Como é que eu faço para produzir o alcóxido? Pego o álcool e reage com metal, que é explosivo, tá? Formando o alcóxido e gás hidrogênio. Se eu colocar sódio metálico com fenol, o fenol é muito mais reativo que o álcool. O metal tende a explodir. Então, para formar fenóxido, eu não preciso usar sódio metálico, que é extremamente reativo. Basta utilizar uma base forte. Basta utilizar soda cáustica dissolvida em água. Já é suficiente. Então, não precisa de sódio, posso usar soda cáustica, que é bem mais fraco. Em vez de produzir gás hidrogênio como subproduto, esse OH- pega o H- do fenol e forma água. Então, essa forma de produzir fenóxido é extremamente simples. Então, eu tenho aqui o fenóxido de sódio e um haleto de alquila também primário. O mecanismo é igual de cima, não muda nada. O oxigênio negativo vai atacar o carbono com densidade de carga positiva, que está ligado ao bromo, que tem densidade de carga negativa. Então, o oxigênio ataca o carbono, ao mesmo tempo sai o bromo pelo outro lado, SN2. Produto, o fenóxido, que era o que você tinha aqui, ligado neste carbono CH2, né? CH2, CH3. Então, este grupo é o fenil, este grupo de baixo é o etil. Éter etílico, que é o grupo que está em azul, e fenílico, que é o anel aromático. Subproduto da reação, este sódio do fenóxido se junta a este bromo que sai aqui do haleto de alquila, NaBr. Tanto aqui quanto aqui em cima, né? O sódio do alcóxido se liga ao bromo do haleto de alquila. Ah, e se fosse cloro? NaCl. E se fosse iodo? NaI. E assim sucessivamente. Tá? Eu já vou voltar lá para o chat. Eu acho que era isso. Página 4 já é a preparação 2, que a gente não vai falar hoje. Tá? Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui.
Eu sempre coloco assim, Leandra, porque você nunca tem o alcóxido nem o fenóxido prontos. Até porque se você preparar isso antes, eles reagem. Então, eu sempre mostro a preparação do alcóxido, do fenóxido, no momento antes de fazer a reação com o haleto de alquila. Porque é assim que acontece na prática, né? Mas, assim, seria obrigado mostrar isso na resolução de uma prova, de uma lista de exercícios? Não. Você mostrar que usou um alcóxido ou um fenóxido para fazer um álcool, um éter, desculpa, fazer um éter, não tem problema nenhum. É que eu gosto de mostrar o caminho completo. Tá? Então, parei aqui. Certamente, sem sombra de dúvida, terminaremos esse capítulo de éter na quinta, tá? Talvez até nos primeiros 40 minutos de aula. E aí, se for nesse ritmo que eu estou imaginando, a gente já vai começar epóxicos na quinta-feira. Portanto, amanhã, eu já tenho que preparar, amanhã e até quinta, eu já tenho que preparar pelo menos as primeiras páginas do capítulo de epóxicos. Pelo menos a página 1 ou a página 1 e 2 eu já tenho que colocar para vocês. Mesmo que não dê tempo de eu montar o capítulo todo, introdução, nomenclatura, preparações e reações, eu tenho que preparar pelo menos a página 1 e 2 para colocar para vocês e a gente poder falar nessa quinta. E aí depois, na sexta-feira, eu termino de fazer à mão o restante da aula de epóxicos, que é o que vai finalizar a matéria desse nosso semestre. Tá? Então, antes de eu finalizar a aula, eu ainda quero falar mais um negócio, queria saber se alguém tem alguma pergunta ainda para fazer. Deixa eu ler aqui. Obrigado. Obrigado, Ana. Foi. Tá lá, TP2. Se eu não coloquei no começo do ano, eu coloquei logo depois. Eu não lembro se eu coloquei as duas juntas, Leandra. Não me lembro. Tem que ver a data lá no material didático. Mas é o TP que tem questão de álcool, né? Reação de álcool, éter e epóxito. Tem os 3 assuntos. Está escrito lá, TP2, tá? As outras estão escritas assim, listas de exercício álcool, lista de exercício éter, lista de exercício epóxito, né? E ainda falta a pesquisa do laboratório, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, antes de eu encerrar? Tudo ok? Esse capítulo de éter, pessoal, ele é tranquilo, ele é curto, é assim mesmo. Tá? O de epóxido também não é grande que nem álcool, é um pouquinho maior que éter. Aqui a gente vai ver 3 preparações e uma reação. Nos epóxidos são 2 preparações e 3 reações, é uma a mais, também não é nada muito grande. Então, espero que a gente consiga começar epóxido ainda nessa quinta, pelo menos a introdução, aí eu já fico tranquilo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Posso encerrar então a fala? Então tá. Olha, pessoal, provavelmente, né, pelo que eu estou vendo aí, que já aconteceu na engenharia, provavelmente a gente vai ganhar uma semana de aula, e eu estou achando ótimo, né? Não faz sentido as aulas terminarem dia 27, que é quarta-feira. Para que a gente precisa ficar 2 semanas de P2, né? Se vocês vão entregar trabalhos, provavelmente. Isso vai ser definido daqui a pouco, mas provavelmente vai ser trabalho, porque as aulas não vão voltar em junho. Vocês não vão voltar para fazer prova. Então, a gente não precisa de 2 semanas parado, né? É jogar tempo fora. Então, provavelmente, a gente vai ganhar mais uma semana de aula, tá? Eu acredito que as aulas devam ir até o dia 4, 5 de junho, tá? E aí, a partir da semana seguinte, que tem o feriado, inclusive, do Corpus Christi, é a semana de P2, tá? Só depois do feriado é que viria subexame, tá? Mas isso ainda não foi divulgado. Mas eu já estou contente com essa história de ganhar uma semana de aula. Assim eu não preciso correr. Assim eu consigo terminar meu conteúdo dentro de um limite bem tranquilo. Só vai faltar epóxicos a partir dessa quinta. Então eu teria mais 3 semanas. Então eu termino tranquilamente nessas 3 semanas, sem pressa, provavelmente sem precisar marcar mais uma aula de quinta, seguindo só as terças. É esse meu objetivo, tá? Então, com isso, agora vocês já podem fazer a pesquisa do laboratório, que eu falei semana passada, a lista de exercícios de álcool, já dava para fazer a partir da semana passada. Hoje, você já pode quase que fazer a lista de éter, já dá para fazer metade da lista de éter, pelo que eu ensinei hoje. E do TP2,
Tá? No TP2, você já pode ir fazendo as questões de álcoois e você já vê se é possível fazer alguma questão que tem no TP2 sobre éter, pelo que eu ensinei hoje. Então, com a aula dessa quinta-feira que a gente vai ter, pessoal, vocês já vão estar com praticamente 70% do caminho andado, quando eu terminar a aula de quinta-feira agora. Vocês vão poder fazer toda a lista de álcool, toda a lista de éter, a pesquisa do laboratório e mais da metade do TP. Depois dessa quinta, só vai faltar para você fazer a lista de epóxitos e as questões de epóxitos que estão no TP. Então, assim, se organizem. Eu não sei quais e quantos professores já passaram atividades da P2, vão fazendo. Vão fazendo para vocês ficarem tranquilos no final. É melhor correr agora e ficar tranquilo no final, na hora que tem que estar tudo pronto, do que ficar desesperado e ficar me mandando coisa errada no final. Certo? Aí não vai ter jeito de consertar. Que mais? Se o curso fosse presencial, as provas P2 terminariam dia 10 de junho, que é uma quarta-feira, véspera do Corpus Christi. E a prova substitutiva começaria só dia 15. Provavelmente não vão mexer com a semana de substitutiva. Então, o aluno que tem adaptação, DP, que não fez nada na P1, vai fazer tudo naquela semana de substitutiva. Vai fazer não, né? Vai me enviar por e-mail apenas na semana de substitutiva, não é para mandar nada antes. Tudo que for adaptação e DP é para mandar só naquela semana, porque senão vocês vão me deixar maluco. Coisa de P2, coisa de P1, né? Não tem como. Então, quem não entregou até dia 30 de abril, vai entregar só na semana de sub. Tá? Então, o que vocês podem ir me mandando conforme forem fazendo são os trabalhos, listas, relatório de P2 apenas, nada de P1 para quem não fez. Tá? Então, se as provas fossem presenciais, a última prova P2 seria 10 de junho, feriadão de 4 dias, e no dia 15 de junho, semana de sub. Provavelmente vai ser dessa mesma forma, pessoal. Quem me entrega tudo direitinho, dentro da data, até provavelmente o dia 10 de junho, que é quando termina a P2, né? Provavelmente essa vai ser a data limite. Ou então 2 dias antes, né? Porque se dia 10 eu tenho que lançar as notas, vocês têm que me entregar isso no mínimo uns 2 dias antes, dia 8. Isso eu vou marcar com vocês direitinho no início de junho. Quando chegar final de maio, início de junho, eu vou falar, pessoal, vou pôr no material didático, vou falar, vocês têm que me entregar tudo até o dia, por exemplo, 8 de junho. E aí no dia 10 eu tenho que lançar as notas. Assim como seria o curso presencial. Se você entregou tudo direitinho, tem média 7, somando P1 e P2, você está de férias no dia 10 de junho. Da mesma forma que você estaria no curso presencial. Ótimo. Aqueles que ainda estão me devendo alguma coisa, vão me mandar esses trabalhos na semana seguinte, de 15 até 17 de junho, para eu poder lançar as notas de substitutiva no final da semana seguinte. Tá? E aí, se alguém não fizer nada, não entregou nada, vai ficar de exame, né? Ainda vai ficar mais uma semana, a última semana do mês, do dia 22. Combinado? Certo? Provavelmente é isso que vai acontecer. Estamos aguardando a liberação de um novo calendário. Mas certamente as aulas não vão terminar lá para o dia 27, que nem estava proposto no primeiro calendário. Provavelmente a gente vai estender uma semana de aula. O que, para mim, em específico, vai ser ótimo, que eu vou conseguir terminar todos os meus conteúdos. E o de vocês é o que mais me preocupava, porque é o que eu demoro mais tempo para explicar. É o que me dá mais desgaste, é o de vocês, segundo ano, que é o mais difícil. O primeiro e o terceiro eu estava tranquilo. Eles eu não tenho dúvida que eu ia terminar. Tá bom? Deixa eu ler aqui. Quantos você achar, Gabriela? Se achar 2, 3, o que você achar, você coloca lá para mim. Não quero estipular uma quantidade, não, porque às vezes o cara não acha, fica preocupado, aí inventa uma reação que não existe, tá? Quantos você achar, você coloca lá. Então é isso, pessoal. Uma boa noite, boa semana. Quinta-feira estamos aí de volta, tá bom? Um beijo a todos, boa noite. Obrigado aí pela participação. Boa noite.